Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Mais uma semente de fé para o nosso coração, para nos fortalecermos, estarmos diante do Senhor cada dia. Deus bom, esse é o que nós temos. Quero ler com vocês o Salmo 16, alguns versículos. É um salmo de Davi e ele começa assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos e muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tem sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Eu quero enfatizar nesse texto 2 versículos. O versículo 2, que ele fala: Digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo senão a ti somente. E o versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. E eu quero compartilhar com vocês, irmãos, uma semente que para mim é uma pérola. Eu não sei quantas pessoas sabem dessa experiência que eu tive, né? Aqui no Sementes de Fé, eu resolvi compartilhar algumas lições que o câncer me deu. Então, essa aqui é a terceira que eu estou compartilhando. E a experiência que eu tive com esse texto foi a seguinte: num dia eu estava lendo a Bíblia, né? Porque no ano que eu tive o câncer eu li a Bíblia inteira, né? Li o livro de Jó várias vezes, li outros livros, mas a Bíblia eu li ela inteira e eu ouvi a Bíblia em inglês, que era um desejo que eu tinha fazia tempo. Eu tinha ganho dos queridos irmãos Vilelas, que estão nos Estados Unidos há muitos anos, eu tinha ganho dele uma caixinha ainda em fita cassete, que era toda a Bíblia em inglês, e eu tinha uma Bíblia em inglês, e eu fui ouvindo e lendo. O dia que eu não conseguia muito bem ler por causa da químio, do tratamento, eu ia ouvindo a Bíblia em inglês e só acompanhando ali. Então eu li a Bíblia em inglês e lia em português. Nesse ano eu tinha tempo para ler. E um dia eu estava lendo e cheguei nesse texto aqui. E aqui eu tive uma experiência com Deus muito preciosa, porque eu nunca tinha entendido esse texto. Se eu perguntar para você o que é Deus ser porção da sua herança, Davi fala para ele: Tu és a porção da minha herança. A gente até canta uma música aqui na igreja, né? Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Tá baseada nesse texto aqui, essa música. Mas ele fala que Deus é o único bem, né? Assim, tu és Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Deus, o único bem. E nesse dia eu estava lendo e eu parei num sofazinho, uma poltroninha que eu tenho no meu quarto, e falei: Senhor, eu queria entender esse texto. Por quê? Davi fala que o Senhor é a porção da herança dele e que ele não tem outro bem. Ele deveria ter, ele tinha filhos, esposas, família. Davi foi um homem, sempre foi um homem muito rico. E aí o Senhor começou a falar comigo. O Senhor me deu uma aula, irmãos, e essa aula que eu quero compartilhar com você nesse dia. O Senhor falou assim para mim: Filha, o que é uma herança? Aí eu disse assim: Senhor, uma herança é algo que uma pessoa recebe quando alguém morre. Aí o Senhor disse: O que, minha filha?
eu morro? Achei aquela pergunta estranha. Não, Senhor, o Senhor não morre. Então, quem recebe a herança? Quem morre nessa terra? E eu pensei, nós, os seres humanos, a gente morre. Aí o Senhor me disse assim, filha, pega uma caneta. Então eu peguei uma caneta. O Senhor falou, põe essa caneta na tua frente. Aí Deus falou assim para mim, minha filha, a nossa vida, a sua vida, a nossa não, a sua vida, ela é como essa caneta. Ela tem o começo, o dia que você nasceu e o dia que você vai morrer, ela termina aqui. Mas a minha eternidade é como se fosse essa sala, esse quarto. Quando você sai daqui, você entra na minha eternidade. E aqui, eu sou a única herança que você tem. Eu não sei se você consegue entender, irmão, a profundidade disso. E o Senhor falou para mim assim, as pessoas se apegam a esta vida como se ela fosse a única e ficam lutando por ela, sendo que o dia que elas passarem daqui para cá é quando ela entrou na eternidade. E aqui eu sou a única herança. Ali, irmãos, a gente não vai, ele é o único bem. Davi entendeu isso. Ele entendeu que Deus é a única coisa que permanece, que vai. Quando a gente entra na eternidade do Senhor, a gente não tem títulos. Ninguém entra. Por isso que no caixão a gente vai só com aquela roupa do corpo que vai se desfazer. Irmãos, aquele dia eu quis morrer mesmo. Morrer. Eu entendi. O meu quarto se tornou um lugar muito especial. Hoje eu consigo falar sem chorar, mas eu comecei a entender, era tanta grandiosidade do que eu estava experimentando naquele momento. E eu falei, Senhor, eu quero ir. Por isso que às vezes as pessoas acham que a morte é como se fosse um castigo, uma punição. E a partir desse dia eu comecei a ver a morte como uma promoção. Principalmente se a pessoa é convertida, ela adentrou a eternidade. Eu falei para o Senhor, Deus, me leve então. E o Senhor disse, filha, ainda não. Eu sabia que eu não ia morrer naquele ano e nem era de câncer. Porque naquele dia o Senhor disse para mim, ainda não. Eu tenho coisas com você ainda. Mas a preciosidade daquele momento de entender, querido, sua vida não é isso aqui. A sua vida é a eternidade. Quando essa vidinha aqui terminar, você vai adentrar a eternidade do Todo-Poderoso e ali, Ele é a porção da sua herança, da minha herança. Ele é o único bem, Ele é o único que permanece. Nem família, irmãos. Nós não temos laços familiares dessa forma na eternidade. Nós não temos, as coisas na eternidade, elas vão ser tão plenas que a gente não vai precisar. Então que essa verdade fique no teu coração. Quero orar com você. Se você tem medo da morte, por exemplo, a morte com o Senhor é passar para a eternidade. Que Deus traga isso ao teu coração. Se você perdeu um ente querido recentemente, pense nisso. Ele está na eternidade. Ele está recebendo a porção da herança de Deus. Essas coisas são para consolar o coração da gente. A vida da gente não está nesta canetinha. A vida da gente está naquilo que vem, movido pela eternidade, como diz aquele livro do John Bevere, que é maravilhoso. Movido, mova-se pela eternidade. Tem mais, irmãos, tem mais. Quero orar com você. Espero ter conseguido transmitir ao seu coração essa preciosidade que eu aprendi do Senhor. Então, que em nome de Jesus você receba nesse dia o conforto, o consolo, a coragem, tirar todo o medo de estar com o Senhor pela eternidade. Por isso, faça dele o seu companheiro, o seu bem maior. Não existe nada além dele. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos porque o Senhor é dono da vida. A vida e a morte estão todas nas suas mãos.
O Senhor é aquele que sabe tudo a nosso respeito. Como diz o Salmo 139, ainda a palavra nem chegou à nossa boca, o Senhor já sabe. Está tudo contado nos teus livros. Oh Deus, que o teu povo neste dia possa ser consolado com esta verdade, confrontado e edificado, Senhor. Se tem alguém agora que está ouvindo essa palavra e tem medo da morte, eu peço que em nome de Jesus o teu amor que lança fora todo medo encha essa vida e a gente saiba que morrer com Cristo é muito mais, é lucro, como diz o apóstolo Paulo, é infinitamente melhor. O maior medo que a gente tem é esse, Senhor, e esse medo o Senhor já resolveu. Como o Senhor é bom. Nesse dia eu peço tua bênção, tua paz, tua alegria, consolo sobre os teus filhos neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Deus te abençoe.